Oi, gente, bom dia. Já errei o vídeo, já tô com meu cafezinho aqui pronto. Hoje eu fiz um cappuccino de whey, que eu adoro também, cada de vez em quando eu tomo. Eu tomo ele normalmente à tarde, mas eu fiquei com uma vontade de tomar ele agora de manhã. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre as expectativas que a gente faz em relação aos nossos filhos, né? Isso pra quem tem filho. Isso é bom quem não tem filho ver, porque às vezes os pais estão fazendo essas projeções em cima da gente e a gente tem que aprender a lidar com isso, até para poder conduzir o nosso relacionamento com os nossos pais. Galera, quando a gente tem filhos, a gente costuma colocar nos nossos filhos a responsabilidade de estar realizando os nossos sonhos ou a responsabilidade de estar realizando a nossa vida. Por exemplo, eu quando era pequena, a minha mãe nunca foi uma mãe de comprar brinquedo. Ela nunca foi de comprar brinquedo, minha mãe foi... Eu tive uma infância assim bem complicada, porque minha mãe ela foi uma mãe doente. Eu passei assim a maior parte da minha infância sem a presença da minha mãe, porque ela era uma pessoa doentada. E quando eu cresci, ela também não via assim uma necessidade de estar comprando brinquedo. Então a gente construía os nossos próprios brinquedos, né? A gente ganhava brinquedo dos primos, da avó, acho que também tinha muito, ela acabava não comprando brinquedo pra gente. Mas enfim, quando eu tive minha filha, eu pensei assim, e principalmente boneca, eu gostava muito de boneca. E quando eu ganhei a minha filha, eu pensei assim, olha, quando eu era criança, eu pensava assim, olha, quando eu tivesse minha filha, que eu ia encher a minha filha de bonecas, sabe? E aí eu tive minha filha e fui e comprei todas as bonecas que eu quis na minha vida, eu comprei pra ela. E a minha filha nunca foi de brincar de boneca. A Rawane sempre gostou de brincar de carrinho, brincar de pipa, ela sempre bicicleta, coisas que eu não gostava. E eu ficava pensando assim comigo, gente, mas o que tem de errado com essa menina que ela não gosta de brincar de boneca? Às vezes eu sentava pra brincar de boneca com ela, mas ela não tinha paciência. As bonecas dela, muitas vezes, ficava com aquele plastiquinho no cabelo, que antigamente as bonequinhas iam com plastinho no cabelo. Porque ela não brincava, ela não penteava o cabelinho, ela não perdia sapatinho, não perdia meinha. Ela não brincava com boneca, ela gostava de brincar de outras coisas. E ela gostava, eu percebia que ela gostava de brincar das coisas que a minha mãe levava a gente pra brincar. Então eu tive uma infância que eu não tive brinquedo, mas eu brincava, pescava no riozinho, ia passear, fazia fogueira, acampava, minha mãe gostava dessas coisas. E aí eu fiquei pensando assim, né? Falei, gente, eu projetei na minha filha algo que era uma realização minha e a minha filha não estava nem aí para isso. Ou seja, às vezes a gente coloca nos nossos filhos aquela projeção de felicidade, que é a projeção de felicidade, modelo de felicidade que é nosso. E os nossos filhos, eles são outras pessoas, ele é outra pessoa, ele tem outro CPF, eu já até falei isso para vocês aqui. E muitas vezes os nossos pais, eles são muito mal interpretados por conta dessa projeção de realização que ele coloca nas costas dos filhos, né? Então, eu vi a minha mãe, por exemplo, a minha mãe falava que ela foi obrigada a estudar. Minha mãe é formada, tá? Ela foi obrigada a estudar. Ela nunca obrigou filho nenhum a estudar, porque ela odiava estudar. Né? E é uma coisa assim que eu ficava magoada, porque ela não falava pra mim estudar, enquanto a mãe de todo mundo falava, vai ter que estudar, tá de castigo, porque tirou nota baixa. Minha mãe tava nem aí pra isso, minha mãe queria mais ser feliz. Minha mãe é da vibe da felicidade. É ótimo falar com a minha mãe, porque tudo ela leva com leveza. Minha mãe, assim, minha mãe é uma monja na minha vida, né? Às vezes eu conto um problema pra ela, alguma coisa que acontece em casa, assim, ela me dá cada resposta que eu fico olhando assim e falo assim, gente, como é que pode ter uma pessoa tão tranquila desse jeito? Mas enfim. E aí, gente, às vezes a gente fica preso a essas projeções de vida que a gente quer colocar nos nossos filhos, ou então a gente fica sofrendo por causa de projeções de vida que os nossos pais colocam na gente, mas na verdade os nossos pais, eles querem apenas a nossa felicidade, tá? Então você que vive em guerra com seu pai, você que vive em guerra com seu filho, comece a analisar que tipo de filho, que tipo de pai que você tem, porque muitas vezes são desejos e sonhos diferentes. Mas no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, só quer a felicidade. Só que cada um dá aquilo que tem, gente. E cada pessoa é muito diferente, tá? Então, eu quero que fique claro pra vocês essa história de projeções e felicidade que a gente coloca nos nossos filhos, de que os nossos pais depositam na gente pra não ficar
um peso grande para essa criança e para a gente também se livrar desse peso, dessa responsabilidade de realizar os feitos que os nossos pais não conseguiram, tá, gente?